Profecia. De cara, podemos logo dizer para você que profetizar não é meramente adivinhar o futuro, seja por palpite, seja por algum poder divino. Claro, o ato de profetizar envolve exortar sobre algo que poderá sobrevir caso a pessoa não faça algo como obedecer, se arrepender, mas entenda, isso não classifica o ato de profetizar como adivinhação ordinária, como vendem os tais profetas modernos, que são nada mais do que adivinhos de CPFs, RGs e pretensos futuros. Então vamos logo de cara perguntar e responder. O que é profetizar? O que é profecia e quais as atitudes de alguém que é profeta? Ainda temos profeta nos dias atuais? Profetizar no conceito atual de nossa língua portuguesa pode significar prever o futuro, mas entenda, esse é o conceito da língua e não o bíblico de fato. Biblicamente falando, profetizar é intermediar mensagens entre Deus e os homens, entre Deus e as autoridades locais. Esse era o contexto do ato de profetizar dos antigos israelitas. A profecia no antigo Israel era a mensagem do Senhor para a nação, o rei ou grupo específico sobre determinada situação. A profecia, para além de adivinhações do futuro, eram advertências da parte de Deus para que as pessoas soubessem como proceder em situações adversas. Quando estava em dúvida sobre ir ou não a guerras, os reis do passado esperavam que o Senhor os orientasse pelos profetas, que eram então os porta-vozes do Senhor. Em um cenário assim, não era difícil que o profeta acabasse se tornando alguém a ser temido e respeitado como um tipo de líder comunitário. Esse temor era sadio na medida em que fosse também um temor pelo Senhor. Mas claro, se o profeta ou o pretenso profeta usasse desse temor para tentar tirar vantagem pessoal, era só prestar atenção naquilo que ele profetizou e que, não se cumprindo, como encontramos em Deuteronômio 18:22, era só não temer mais aquela pessoa. Ela cairia em descrédito. Falsos profetas, infelizmente, não eram incomuns no antigo Israel, pois, como falamos, profetizar trazia prestígio em determinadas épocas. Em outras, poderia ser terrível ser profeta, pois a descrença do povo estava tão grande que chegavam a perseguir e até matar profetas, porque eles não estavam falando bem do rei ou da situação da nação. Parece com situações atuais, mas naqueles tempos não era incomum os reis cercarem-se de um porta-voz divino ou de vários para legitimar a sua posição de monarca. Dessa forma, a figura do profeta se ressignificava de modo que ele não seria mais um porta-voz de Deus para a nação, mas sim um trunfo pessoal do rei no poder. Pois ter um ou mais profetas ao seu lado era uma forma de afirmar sua autoridade real diante do povo. Era o caso de Acabe, o rei do Reino do Norte, Israel, filho do antigo rei Onri, pois Onri, seu pai, não era de linhagem real, mas ascendeu ao trono via aclamação de companheiros de batalha. Daí o porquê Acabe usava desse recurso para reforçar sua posição naqueles tempos de instabilidade de linhagens reais no Reino do Norte de Israel. 2 Crônicas, capítulo 18. O profeta do Velho Testamento era assim como um estilo de vida. Às vezes poderia viver bem, dependendo de quem eram seus familiares ou amigos próximos. Ou poderia viver em penúrias por não ter ninguém influente que o livrasse do julgamento alheio. Ele também tinha a sua vida como um quadro branco onde o Senhor desenhava a sua mensagem para a nação, como é o caso de Oséias, Jeremias e outros. E neste processo, o profeta sofria bastante, mas ele era uma ferramenta entregue ao Senhor, um caso de exceção. Um texto enigmático para muitos crentes é o de Mateus 11, verso 13, onde lemos: porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Como uma forma de falar que o ato de profetizar terminou, mas o texto de Lucas 16:16 nos fala o seguinte: a lei e os profetas duraram até João, desde então é anunciado o reino de Deus.
Entenda, a sinalização de que terminou é o perfil de profeta tal como encontramos na antiga aliança, aquela pessoa que era um porta-voz entre Deus e o rei, entre Deus e a nação, e que de certa forma ajudava a gerir uma nação que tinha um sistema teocrático, onde o Senhor era o cabeça que conduzia a história da nação até o ponto onde o Cristo veio. O profeta na nova aliança inaugurada por Cristo é alguém que porta o dom de profetizar, mas não vive na qualidade de profeta, tal como os do Antigo Testamento. Vemos exemplos de pessoas assim em Atos 11, verso 27 e 28, onde Ágabo, um dos profetas que desceram para Antioquia, profetizou que se aproximava um período de escassez para todo mundo. Sabendo disso, quando aconteceu tal período, os irmãos de Antioquia ajudaram os outros da Judéia. Ágabo não vivia como um profeta de uma nação específica, ele era apenas mais um dos irmãos que ali seguiam a Cristo. O veremos novamente em Atos capítulo 21, verso 11, profetizando para Paulo que se ele fosse para Jerusalém, os judeus o prenderiam e o entregariam às autoridades gentis. Mesmo assim, Paulo foi para lá, acabando preso. Lembrando que a profecia era uma forma de Paulo já saber o que o esperava em Jerusalém. E não, Paulo não desobedeceu ao Senhor indo para Jerusalém. A profecia não tinha caráter proibitivo, apenas de alerta. Pois tal como a profecia da fome que veio e a prisão de Paulo tinha apenas o caráter de mostrar o que aconteceria, de modo a preparar aqueles que seriam atingidos pelo evento. Nenhuma dessas profecias foram por conta da desobediência de uma nação ou do apóstolo, no caso, Paulo, tal como ocorria no Antigo Testamento. O dom de profetizar falado em 1 Coríntios 14, verso 3, é dito claramente que é para a edificação, encorajamento e consolação dos homens, e não para ficar adivinhando o futuro, números de documentos, como forma de validar a palavra do profeta e prender pessoas a lugares, colocando medo nelas. Entenda, se o ato de profetizar fugir desta descrição em 1 Coríntios 14, 3, edificar, encorajar e consolar a congregação que escuta a profecia, já sabe, você está diante de um guru, ou melhor dizendo, um falso profeta que usa do ato de pretensa profecia para se promover como figura de autoridade na congregação ou na comunidade. Bem, é isso, irmãos, e sobre o ato de profetizar não há mais muito o que falar aqui. Eu sei que você quer ouvir muito porque há crentes fascinados com o uso de tal dom. Não porque as profecias assim o dizem que é, mas sim porque há pessoas usando de má fé do ato de profetizar, levando vários crentes a fecharem desafios financeiros malucos ou algo assim para ativarem a profecia que lhes foi entregue. Cuidado, temos hoje em dia os profetas das lives das redes sociais, os profetas de congregações que são falsos mestres porque não pregam nada, leem um texto bíblico, não explanam nada, não explicam nada, pois eles começam com uma sessão de adivinhação na congregação e aí você já sabe como é que acaba esse tipo de mensagem. Fuja desses gurus. Tenha certeza que se o Senhor precisar que você ouça um profeta, um Ágabo da vida, ele vai fazer você ouvir. E fica aqui a dica caso isso aconteça. Diferente do que muitos crentes creem, a profecia não foi lançada para que você mude o que sobrevirá à situação, mas sim para que você as encare sem surpresas e confiando no Senhor, que é quem te garante. Se cuide, busque sempre os melhores dons. Até um próximo minicast e orando pela sua família, aqui se despede seu irmão David Brito. Graça e paz.